Shalom, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo à aula 2 desse nosso estudo sobre os evangelhos. Hoje nós vamos fazer uma leitura de Lucas 1, do versículo 5 ao versículo 25 e com uma pequena participação especial de Marcos 1, versículo 1. Lembrando que nós estamos fazendo o estudo dos evangelhos completos, né? Eles estão unificados aqui, a gente está lendo, não está lendo separadamente, né? Cada um, a gente está lendo um texto unificado de todos eles. E você pode baixar essa versão aqui na descrição do vídeo, ok? Acho mais interessante para você acompanhar, porque por enquanto a gente ainda vai ler algumas passagens de um evangelho isolado, né? Como agora nesse início, a gente vai ler algumas passagens de Lucas, outras passagens de Mateus, mas posteriormente a gente vai começar a ler algumas passagens do texto misturado de Mateus, Marcos, Lucas, às vezes até de João também, tá? Então, te aconselho a baixar o e-book, que está logo aí abaixo na descrição do vídeo, ok? Então eu vou fazer essa leitura aqui de Marcos 1, versículo 1, Lucas 1, do versículo 5 ao versículo 25. O texto diz o seguinte: princípio das boas novas de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote da ordem de Abias, por nome Zacarias, com sua esposa das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor irrepreensivelmente. Porém, não tinham filho, sendo que Isabel era estéril, e ambos avançados em seus dias. E aconteceu que, exercendo o sacerdote diante de Deus, de acordo com o mandato de sua ordem, conforme o costume do serviço sacerdotal, caiu-lhe a sorte de entrar no templo do Senhor e queimar o incenso. Toda a multidão do povo estava orando do lado de fora à hora do incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias assustou-se e medo apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois sua súplica foi ouvida, e sua esposa Isabel dará à luz um filho seu, e lhe dará o nome de João. Ele lhe trará felicidade e exultação, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Jamais beberá vinho, nem bebida forte, e já desde o ventre materno estará cheio do Espírito Santo. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os descrentes à sabedoria dos justos, para preparar para o Senhor um povo ordenado. Então disse Zacarias ao anjo: como tomarei conhecimento disso, pois sou idoso e minha mulher avançada em seus dias? Respondendo o anjo, lhe disse: eu sou Gabriel, que sirvo diante de Deus, e fui enviado para falar-lhe e anunciar-lhe esta boa notícia. Mas eis que você ficará mudo e não será capaz de falar até o dia em que isso ocorrer, por não ter crido nas minhas palavras, que se cumprirão a seu tempo. O povo esperava por Zacarias e admirava-se pela sua demora no templo. Tendo, porém, saído, não era capaz de falar com eles. Então perceberam que havia tido uma visão no templo. E ele lhes fazia sinais, mas permanecia mudo. E aconteceu que, tendo se completado os dias do seu serviço, foi para sua casa. Ora, após esses dias, Isabel, sua esposa, concebeu e se ocultou por 5 meses, dizendo: assim procedeu o Senhor nos dias em que me contemplou para tirar a minha vergonha entre as pessoas. Amém. Bendito seja Deus pela sua palavra. Bem, a gente viu na semana passada a introdução, né, dos evangelhos. A gente leu a passagem da introdução de Lucas e da introdução de João. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha aqui, vou botar o link aqui para você acessar, tá? O primeiro vídeo dessa série aí. E seria interessante se você lesse isso na sequência, né? Você pode ler também do jeito que, enfim, assistir, né? Do jeito que você quiser, mas é interessante que você acompanhe a sequência, porque a gente está tentando justamente fazer uma leitura em sequência, né? Do começo dos fatos até o fim dos fatos, tá? Então, a gente tem aqui que o início das boas novas de Jesus, do evangelho de Jesus, da história de Jesus, na verdade começa antes de Jesus, né? A história vai começar com o anúncio do nascimento de Zacarias. E a gente, de João, né, a Zacarias. E a gente vai observar que tem algumas informações interessantes aqui que nos fazem situar no tempo quando foi que esses fatos aconteceram. A gente vai falar disso mais pra frente, mas eu vou já dar uma adiantada aqui a esse respeito, que todo mundo sabe que tradicionalmente se comemora o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro, né? Mas acho que a maioria das pessoas já está bem cansada de saber disso,
que na verdade Jesus não teria nascido no dia 25 de dezembro, por N fatores. E quando a gente tem aqui essas informações a respeito da ordem sacerdotal, a qual Zacarias fazia parte, do tempo em que o anúncio foi feito, né, a ele e posteriormente a Maria, que é o que a gente vai ler na próxima aula, a gente consegue situar isso aí dentro do tempo. Então a gente vai tentar começar a fazer isso hoje, né? A gente hoje não vai falar nada sobre Jesus ainda, mas já é um início para a gente compreender isso quando a gente falar sobre o nascimento de Jesus. Então o que seria essa questão aqui de que fala que Zacarias era um sacerdote da ordem de Abias? Para começar, é interessante que diga que Zacarias e sua esposa, né, eles eram levitas. Isso é interessante. Significa que João Batista era levita, né? E depois a gente vai ver também que isso tem umas implicações possíveis interessantes para Jesus também, né? Mas especificamente falando sobre Zacarias, é dito que ele fazia parte do turno de Abias. Eu vou colocar aqui uma imagenzinha para vocês, e vocês vão ver que existiam alguns turnos sacerdotais que foram determinados por Davi, né? Isso não é algo que veio do tempo da lei, no tempo de Moisés. Não foi Moisés que determinou isso. Isso veio posteriormente. A gente sabe que quando isso está descrito lá no livro de 1 Samuel, né? Quando Davi decide construir um lugar para colocar a arca, e no caso não era ainda o templo, né? Ainda era um tabernáculo, só que era um tabernáculo diferente, porque aquele tabernáculo que era usado no deserto era um tabernáculo, era uma tenda, né? E posteriormente ele estabelece esse tabernáculo em Siló. Então, o que ocorre é que quando Davi faz isso, ele institui algumas coisas, algumas inovações, vamos dizer assim, para o culto ali no templo. E, inclusive, entre essas inovações, ele estabelece, por exemplo, os cantores, né? É a partir daí que a gente tem os levitas como cantores. Até então, eles não desempenhavam essa função. Então, ele separa alguns levitas para essa função. Então, existiam 24 turnos de sacerdotes, de famílias, né? Eram escolhidas algumas famílias, e essas famílias foram sorteadas, né? Para que eles desempenhassem esse papel ali dentro do templo. Isso foi feito, como eu disse anteriormente, nos tempos de Davi. Então, a gente tem aqui 24 turnos. Eu não vou entrar nesse detalhe de falar turno por turno, mas eu quero só te chamar a atenção aqui que o turno de Abias era o 8º turno. Então, a gente sabe mais ou menos quando ele exercia esse turno, que é mais ou menos entre os meses de junho e julho, né? Pra gente, porque lá é outro calendário. Eu vou falar sobre o calendário daqui a pouco também. Então, significa que quando Zacarias entrou no templo para exercer aquela função de acender o incenso, isso era entre os meses de junho e julho, ok? Tem isso em mente aí. Aí depois o texto vai dizer que ele era a esposa dele, né? Era dos filhos de Arão. E aí eu já começo a trazer para vocês aqui uns detalhes interessantes, porque o que acontece? O Novo Testamento foi escrito em grego, não em hebraico. Mas as pessoas, né, que existem ali naquela história, elas são hebreias, judias. Consequentemente, os nomes delas eram nomes hebraicos. Então, os nomes que a gente tem descrito na nossa Bíblia, no Novo Testamento, eles são nomes que são traduzidos da versão grega desses nomes hebraicos. Meio complicado isso, né? Então, às vezes, algumas coisas passam despercebidas. Então, por exemplo, Zacarias já era um nome conhecido porque existia o profeta, né? Mas Isabel, quem é Isabel? De onde vem esse nome? Então, Isabel é uma tradução da versão latina, que por sinal é uma tradução da versão grega, mas no final das contas o nome dela mesmo era Elisheva, é o nome dela em hebraico. Então, Isabel é Elisheva. E quem era Elisheba? Elisheba é a que é chamada de Eliseba ou Eliseba no Antigo Testamento, na sua Bíblia, né? Você vai encontrar essa palavrinha lá, que é a tradução, né? Meio que uma transliteração
do nome hebraico. E quem era Eliseba? Era a esposa de Arão. Olha aí que interessante. Então a gente percebe muito isso aí. Muitos personagens, e eu estou falando personagens, mas eu quero dizer na verdade pessoas, né? Muitas pessoas daquele tempo de Jesus, especialmente os que a gente encontra na Bíblia, a gente vai ver que eles tinham nomes que vinham lá de personagens do passado. Como é o caso, por exemplo, do apóstolo Paulo. O nome dele era Saul em hebraico. Por que o nome dele era Saul? Porque ele era benjamita e Saul, o rei Saul, era benjamita. Então ele provavelmente, altamente provável, que ele se chamava Saul por causa do rei Saul, porque era da tribo dele, né? Então a mesma coisa acontece aqui. Então o nome de Isabel era Elisheva. Então eu vou tentar trazer também para vocês essas informações, porque às vezes algumas coisas passam despercebidas e é interessante a gente fazer essa relação, né, entre os nomes. Bom, então o texto diz que eles eram idosos, eles não tinham filhos, né? Infelizmente eles não tinham tido condições, e ainda para piorar, ainda diz que Isabel era estéril, ela não tinha condições de ter filhos, né? Alguns até, já foi falado isso no passado, né? Ah, será que a esterilidade das mulheres era a maldição de Deus? Eu acho que não, né? Porque nesse caso aqui, se fosse uma maldição sobre Isabel, então né, não existe nenhum indício aqui de que ela tivesse feito nada ou que Deus tivesse dito que ele estava quebrando uma maldição. Mas o fato é que ela era estéril. Então, sendo Zacarias do turno de Abias, o texto diz que, conforme o costume sacerdotal e de acordo com o mandado da sua ordem, ou seja, de acordo com o sorteio que tinha sido feito para o exercício da sua função, ele entrou no templo e vocês vão ver aí também uma imagenzinha agora do templo e vocês vão ter uma noção, se é que já não tem, né, de como é que era o templo lá dentro. Porque vocês sabem que o templo era composto de pelo menos 3 áreas, né? Existia o pátio externo, existia o lugar santo e existia o santo dos santos, ou lugar santíssimo. O pátio externo é onde ficava o altar, né, para queimar os holocaustos, onde tinha a bacia para lavar tanto os sacerdotes quanto também os animais. E na parte interna é onde de fato, vamos dizer assim, um culto acontecia, né? Porque nessa parte interna, como você está vendo aí na imagem, ela tinha os pães, né, a mesa dos pães da proposição, tinha o candelabro contendo 7 lâmpadas, existia o altar de incenso e lá dentro, atrás da cortina, existia a Arca da Aliança, que, como sabemos, era um lugar reservado onde o sumo sacerdote podia entrar anualmente. Então, esse lugar já era um lugar separado, né, e quase ninguém entrava lá. Mas nesse ambientezinho chamado Lugar Santo, onde tinha um candelabro, a mesa dos pães e o altar do incenso, era onde os sacerdotes estavam ali dia e noite para prestar o culto diante de Deus. E é interessante até comentar, só fazendo um parêntese aqui, que perceba como naquele tempo as coisas eram um pouco mais difíceis, né? Quer dizer, eu não tinha acesso a Deus, você não tinha acesso a Deus. A gente precisava de um intermediário. A gente precisava que o sacerdote entrasse lá e apresentasse o nosso culto a Deus, porque a gente não tinha como entrar lá. Então era como, para todos os efeitos, um culto à distância, né? A gente não podia se aproximar de Deus. O sacerdote podia, porque ele era preparado para isso, porque ele tinha N rituais, inclusive, para poder cumprir essa função, né? Coisa que, inclusive, aconteceu com Zacarias, certamente. Ele teve que passar por todos os rituais para que ele tivesse apto para entrar ali dentro do lugar santo e oferecer o incenso. Então, perceba novamente na imagem que esse altarzinho aí, que está um pouquinho aí à direita, né? Em frente à arca, é justamente o altar do incenso. Então, o que eles faziam? De manhã e no fim da tarde, eles iam lá, ligavam as luzes do menorá, né, que é esse candelabro, e eles ofereciam incenso. Inclusive, nos faz lembrar que na leitura de Atos, por exemplo, a gente tem aquela situação de Pedro e João indo no templo no horário da oração das 3 horas da tarde, né? Oração da hora nona, né, se não me engano. E justamente essa oração era o momento onde o sacerdote estava entrando lá para poder fazer essa queima do incenso e renovar a luz do menorá. Então, é por isso que o texto vai dizer aqui que todo o povo estava à porta aguardando, porque eles estavam ali no momento da oração, justamente, né? E o incenso, inclusive depois também a gente
vai trazer essas referências aqui. É dito no Novo Testamento que o incenso representa a oração dos santos, está lá no Apocalipse. Então você vê que existe uma relação entre oração e incenso, e o templo, né, já era um representante disso aí. Então Zacarias entrou ali. Dentro do templo ele teve uma visão. Então apareceu a ele um anjo, e aqui é dito, né, o próprio anjo diz, que esse anjo era o anjo Gabriel. Então ele vai e diz a Zacarias, né, que Deus contemplou a situação deles, ouviu a oração deles, então significa que eles estavam orando, né, e que permitiria que eles tivessem um filho, e mais do que isso, que ele seria um grande homem de Deus. Vamos analisar direitinho aqui o que o anjo diz a ele. O anjo diz assim: não tenha medo, Zacarias, pois sua súplica foi ouvida, e sua esposa Isabel dará à luz um filho seu, e você dará o nome a ele de João. Por que o nome dele tinha que ser João? Bom, se a gente for olhar o nome de João, a gente pode até ter uma dica, mas se você quer que eu diga o que eu acho que é uma escolha divina mesmo, não tinha muito o que explicar. Mas o que significa o nome João? João significa dádiva de Deus, e que tudo a ver, né, com a situação aqui. E o nome João também já era um nome conhecido do Antigo Testamento. Mais uma vez aquela história, né? O nome é traduzido de uma versão latina, João no caso, né? E a latina é traduzida da versão grega, e a versão grega é a que a gente tem na Bíblia. Então o nome João, que está lá na Bíblia, que em hebraico é Ioannes, ele vem da palavrinha, do nome hebraico, que é Yohanan, que pra gente é bem complicado de falar, porque até esse arranhãozinho que dá na garganta para falar o nome, nem todo mundo consegue falar. Na verdade, até os próprios judeus, eles variam um pouco essa pronúncia, né? Mas o nome dele era esse, Yohanan. E esse nome Yohanan já existe também no nosso Antigo Testamento. Você vai encontrar esse nome lá, principalmente no período ali pós-exílico, você vai encontrar esse nome entre as pessoas que estão ali voltando, né? Aquelas listas que tem ali, com o nome de Joanã. Então, para todos os efeitos, se fosse para manter a coerência, né, no Novo Testamento deveria ter sido traduzido o nome de João como Joanã. Mas, enfim, acabou sendo convertido para João, né? Então, o anjo lhe dá o nome dele, ou você vai chamar ele de João. Acho até que isso tem a ver também um pouco com a própria questão do cumprimento da palavra do anjo, porque a gente percebe quando chegar lá na frente, quando vão perguntar como é o nome dele, aí alguém vai falar assim, bota o nome de não sei quem, bota o nome do tio, do avô. Aí ele vai falar assim, não, o nome dele é João. Mas por que João? Não tem ninguém na sua família com esse nome, né? Então, já vai ser um detalhe interessante lá na situação toda, né, de tudo que vai acontecer ali na família de Zacarias por causa da vinda de João Batista, né? Que por sinal ainda não era João Batista, né? Por enquanto ainda era João, filho de Zacarias, né? Era assim que ele era chamado, provavelmente. Aí o texto vai dizer também que o anjo diz assim: ele, João, lhe trará felicidade e exultação, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Jamais beberá vinho nem bebida forte, e já desde o ventre materno estará cheio do Espírito Santo. Olha, irmão, isso aqui me intriga, viu? Desde o ventre materno estará cheio do Espírito Santo. A gente costuma pensar, e não está errado, né? Que quem é que recebe o Espírito Santo? Recebe o Espírito Santo é aquele que crê, né? É um pré-requisito para receber o Espírito Santo, é crer. Mas se a gente for parar para pensar também que aqui a gente está vivendo um tempo, né? Essa situação aqui é um tempo pré-messiânico, né? Ou seja, Jesus não tinha vindo ainda, Jesus não tinha pregado, Jesus não tinha morrido ainda. Então a gente tem que entender que e tudo isso que a gente está lendo aqui ainda é Antigo Testamento, né? Isso aqui ainda é Antigo Testamento. Então, Deus, pela sua soberania, ele decidiu, olha, esse menino, quando nascer, ele já vai nascer cheio do Espírito Santo. Isso é um enigma para mim. É uma coisa assim que não dá para explicar. Não dá nem para a gente tentar teorizar. Por que Deus encheu Zacarias do Espírito Santo no ventre, uma criança que não tem pecado, uma criança que não está preparada para fazer nada, né? Mas foi a escolha de Deus. E que já mostra como João Batista seria uma pessoa importante, né? E eu queria também destacar aqui que diz o seguinte: jamais beberá vinho nem bebida forte. Algumas pessoas acham que isso se refere à lei do Nazireu, porque lá na lei do Nazireu, do Antigo Testamento,
entra também esse detalhe que ele não podia beber vinho, não podia beber bebida forte, não podia ter contato com cadáveres e não podia cortar o cabelo. Inclusive, Sansão, né, é um ótimo exemplo que a gente tem disso aí. Quer dizer, ótimo não é, mas é um exemplo, né? O exemplo de Nazireu é justamente Sansão. Mas, no caso de João Batista, a gente não tem evidência de que isso aqui tem a ver com Nazireu, porque o anjo só fala de vinho e bebida forte, não se refere a tocar em morto, não se refere a cortar cabelo, ele não fala nada disso. E se a gente for ver lá em Levíticos 10, do verso 9 ao 11, já existia uma predeterminação divina de que os sacerdotes, os descendentes de Arão, eles não deveriam beber vinho nem bebida forte. Isso é até um negócio interessante, porque do ponto de vista assim, da análise bíblica, a Bíblia não proíbe, e eu vou falar especificamente de Novo Testamento, né? O Novo Testamento não nos proíbe de beber. Não existe uma proibição ao uso de bebida alcoólica. Na verdade, se a gente for olhar, Jesus bebia vinho, né? E aquele vinho não era um suco de uva como a gente compra hoje na rua, era vinho, só que existiam variações desse vinho, né? Existia um vinho que era mais fermentado e que era menos fermentado. Tanto aquele vinho, ele era um vinho mesmo, que existe o conselho de Paulo, que nem é uma proibição, é um conselho para assim, não se embriaguem com o vinho, né? Então, se o cara bebesse demais, ele podia se embriagar. Bom, então o que eu quero dizer é, Jesus bebia o vinho, Paulo recomendou o Timóteo, se não me engano, né, Timóteo é Tito, a tomar vinho porque ele estava sentindo dores no estômago e tal. Então, assim, não existe uma proibição, né? Até expandindo um pouco esse parêntese aqui, eu diria a todos aqueles que estão me ouvindo agora que, apesar da Bíblia não proibir, né, o uso de bebida alcoólica, mas ela diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Existem pessoas que talvez possam, vamos dizer assim, aceitar essa situação e beber moderadamente, mas nem todo mundo está apto a isso. Hoje nós sabemos que o alcoolismo não é apenas um comportamento, né? O alcoolismo ele pode ser uma doença. Então, o que normalmente as igrejas, né, pelo menos as igrejas evangélicas, eu não sei dizer se é a igreja ortodoxa, como é que eles lidam com isso, mas especialmente a igreja evangélica, eles orientam o seguinte: olha, melhor não beber, né? Melhor se abster, porque pode ser um problema para você, e a gente sabe realmente que o alcoolismo cria N problemas, né? Lá, por exemplo, na Rússia, eu estava falando da igreja ortodoxa aqui, e me parece que a igreja ortodoxa não faz restrições em relação a isso. Os russos, aqueles que se chamam cristãos, né, que se consideram cristãos, eles são adeptos, né, pertencem à igreja ortodoxa. E ainda assim, a Rússia é um dos países onde tem os maiores problemas de alcoolismo, é lá. Porque o povo bebe vodka, o povo bebe essas bebidas muito fortes, até por causa do frio, né? Eles têm o costume de beber isso de manhã, eles têm o costume de beber isso na hora do almoço. Então, isso acaba gerando uma série de problemas, né? Bom, mas aí o que eu quero dizer é que o fato do anjo dizer que ele não beberia vinho nem bebida forte tem a ver com a vida sacerdotal. Que embora ele não fosse um sacerdote, né? João não seria um sacerdote, não foi, mas ele, como descendente de Arão, ele seria um homem separado tanto quanto o sacerdote. Então, isso é interessante também aqui, né? De perceber que João Batista, apesar de não seguir a linha sacerdotal, apesar de não seguir a tradição do pai, né? Enfim, ele não foi sacerdote, ele se tornou um profeta, mas ainda assim ele seguiu, né? Por orientação divina, inclusive, ele seguiu o costume, né? A orientação dada aos sacerdotes. E aí depois Jesus até vai dizer, né? Vem João que não bebe, e vocês dizem, tem demônio. Vem eu bebendo, e vocês dizem, é um beberrão, um glutão. Você vê que aqui a gente já tem uma referência em relação a isso, né? Bom, e aí vai dizer também o seguinte, o anjo a ele: converterá a muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, quando ele diz assim, irá diante dele no espírito e no poder de Elias. Já adiantando uma coisinha que Jesus vai falar lá na frente, Jesus vai dizer assim, os discípulos perguntam a ele: Senhor, por que é que a Escritura diz que Elias tem que vir primeiro? E aí Jesus, entre outras coisas, diz assim: se
se vocês aceitarem o que eu tenho para dizer, né, se vocês acreditarem em mim, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Aí o texto diz, então depois eles entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Então Jesus já está dizendo aqui que a profecia de Malaquias, que falava sobre a vinda de Elias, que está lá no finalzinho da Bíblia, do Antigo Testamento, né, fala que aquele Elias que viria é João Batista. E a gente percebe que essa profecia de João Batista, de dizer que Elias viria, causou uma confusão entre alguns grupos cristãos, né? Então, por exemplo, os espíritas kardecistas entendem isso como sendo uma verdade de que existe a reencarnação, né? De que Elias reencarnou em João Batista. Eu queria até abrir um outro parênteses aqui e já dizer a você o seguinte, nossos estudos aqui, e eu tenho tomado o máximo cuidado, talvez eu deslize um pouco em alguma coisa, mas eu tenho tomado o máximo cuidado para não defender posições doutrinárias aqui, ou melhor, posições de denominações, né, denominacionais. Porque, inclusive, eu acredito piamente que se a gente olha para a Bíblia, se a gente lê a Bíblia baseado na tradição que a gente recebeu, a gente corre o risco de muitas vezes a gente fazer uma leitura errada. A gente tem que tentar fazer uma leitura da Bíblia o mais isenta possível de tudo aquilo que a gente recebeu. Cada um de nós tem as suas tradições, né? Alguns foram criados no catolicismo, alguns foram criados no espiritismo, alguns nunca tiveram religião, né? Não foram criados em religião, outros foram criados no meio evangélico, mesmo às vezes não sendo, mas foram criados no meio. Então a gente acaba herdando algumas informações que nem sempre elas estão baseadas nas escrituras, elas estão baseadas em tradição, elas estão baseadas no que a igreja, no que a denominação determinou, tá? Então, já desde o início eu tenho falado isso, que a gente vai tentar fazer uma leitura isenta aqui, tá? Então, se por um acaso algum de vocês se sentir ofendido com alguma coisa que eu falar aqui, sendo você espírita, sendo você católico, sendo você evangélico, ou de repente ortodoxo, né? Não sei quantos ortodoxos vão ver isso, porque no Brasil não tem muito, né? Mas, enfim, de qualquer linha que você for do cristianismo, eu peço que você de antemão me perdoe, mas meu objetivo não é atacar a sua fé, atacar a sua crença, né? Mas meu objetivo aqui é expor as escrituras do jeito que elas são, tá? Então, se isso for de encontro ao que você acredita, meu conselho a você é: ore a Deus e peça orientação para saber se o que você recebeu está certo ou se o que a Escritura está dizendo está certo, tá bom? Então, aqui eu já estou falando sobre essa questão aqui. O espiritismo kardecista entende que existe reencarnação e dizem que João Batista é a reencarnação de Elias. Bom, para começo de conversa, a gente tem que dizer o seguinte, que nem do ponto de vista da doutrina espírita isso não é possível. Por quê? Porque para que uma pessoa reencarne, ela precisa desencarnar primeiro. Ou seja, para que uma pessoa reencarne, para que Elias reencarnasse como João Batista, ele precisaria ter morrido primeiro. E João Batista e Elias não morreu, né? A gente sabe que Elias não morreu. Elias foi levado ao céu vivo. Ele foi arrebatado para o trono de Deus. E ainda tem um outro detalhe interessante, que mais para frente a gente vai trazer isso à tona novamente, mas lembre-se que logo no início do ministério de Jesus, João Batista é preso, né? Ele vai ficar preso um tempo, a gente não tem muita noção de quanto tempo foi isso, e logo em seguida ele é morto. E quando você vai ver aquela situação da transfiguração de Jesus, onde aparece Elias e onde aparece Moisés, né? O texto é claro em dizer isso, aparece Elias e Moisés conversando com Jesus. Ora, se Elias fosse a reencarnação ou melhor, se João Batista fosse a reencarnação de Elias e João Batista já tinha morrido, como é que o espírito de Elias ia estar aparecendo para conversar com Jesus? Então tinha que ser o espírito de João Batista, né? Então você vê que faz uma confusão aí. Então, nem mesmo sob o ponto de vista da doutrina espírita, essa ideia de que Elias é a reencarnação meu Deus, eu só falo errado. Que João Batista é a reencarnação de Elias, isso não procede, tá? O que o texto está dizendo é que viria alguém no mesmo espírito, né, e no mesmo poder de Elias, inclusive é o que está lá descrito na profecia de Malaquias. Então a gente percebe que mais ou menos, até pegando até o mesmo exemplo de Elias e Eliseu,
quando Elias transfere para Eliseu a autoridade que Deus tinha dado a ele. Claro, tudo com permissão de Deus, porque não era Elias que tomava conta disso, né? Mas Deus permitiu que o mesmo Espírito Santo, o mesmo poder, a mesma capacitação que estava sobre Elias, fosse passada para Eliseu. E a gente percebe Eliseu, inclusive, fazendo algumas obras semelhantes e às vezes maiores do que as que Elias fez. Então, o que o texto está dizendo, falando de outra forma, é aquele mesmo Espírito que estava sobre Elias e que foi transferido sobre Eliseu, é o Espírito que vai ser colocado sobre João Batista, né? É o que está sendo dito aqui. E depois Jesus vai, inclusive, confirmar isso, né? Jesus vai dizer, olha, o Elias que viria já veio. Quem é? João Batista, né? Então ele confirma que o Elias que viria seria João Batista. E aí, finalizando a palavrinha do anjo, ele diz assim, por que ele vem desse jeito no poder de Elias? Para converter o coração dos pais aos filhos e os descrentes à sabedoria dos justos, para preparar para o Senhor um povo ordenado. Isso, inclusive, é o que está descrito na própria profecia de Zacarias, né? Deixa eu até achar aqui a passagem para comentar com você aqui qual é. Malaquias 4:6. Ele fala exatamente essa palavra, né? Para converter o coração dos pais aos filhos, descrentes à sabedoria dos justos. É neste espírito de Elias que João Batista viria. Porque realmente, se você for olhar, você fala assim, peraí, João Batista não fez o que Elias fez. João Batista não orou para parar de chover, João Batista não fez descer fogo do céu, né? Realmente, nesse aspecto sobrenatural, João Batista não fez, né? Não realizou curas. Existe até uma passagem aí que a gente vai ler na frente para dizer, olha, João Batista não curou, João Batista não fez nenhum tipo de milagre, mas tudo que ele disse a respeito de Jesus é verdade, né? Então, o papel dele era profético. O espírito de Elias que estava sobre ele era o espírito profético, né? Do mesmo jeito que estava sobre Elias. Então, quando ele diz isso, de converter o coração dos pais aos filhos e converter os descrentes à sabedoria, e aí diz assim, para preparar para o Senhor um povo ordenado, ou, em outras passagens, para preparar para o Senhor um povo preparado, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Porque quando Jesus vem, percebam que, a gente já sabe a história, né? Mas para quem ainda não sabe, de repente alguém não sabe ainda como é que a história vai se desenrolar, quando chegar lá na frente, a gente vai ver que os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. Eles deixaram de seguir João e foram seguir João Batista, Jesus, inclusive, por indicação do próprio João, né? O próprio João disse, olha, eu não sou o cordeiro é aquele, né? Então, já indicando as pessoas a quem deveria seguir. Então, é exatamente o que o texto está dizendo aqui, né? Ele viria para preparar e ele fez isso. Ele preparou pessoas para seguirem a Jesus. Aí, prosseguindo aqui, acontece uma situação interessante que depois que o anjo fala tudo isso para ele, dá essa ótima notícia para ele, Zacarias vira para o anjo e fala assim, mas espera aí, como tomarei conhecimento disso? Pois sou idoso e minha mulher avançada em seus dias. Algumas pessoas fazem comparação entre esse questionamento de Zacarias e o questionamento de Maria. Porque quando também o anjo, a gente vai ler isso na outra semana, na outra aula, quando o anjo comenta, né, fala, olha, você vai conceber, o que você vai conceber vem do Espírito Santo e tal. Aí Maria também faz um questionamento. Ela fala, mas como vai acontecer isso, já que eu sou virgem? Como é que isso vai acontecer? Então, assim, alguns falam assim, poxa, que preconceito aí do anjo, né? Quer dizer, com Maria ele pegou leve, porque ela também questionou. Mas com Zacarias ele ficou tão chateado que botou Zacarias para ficar mudo. Calma, vamos observar aqui. Quando Zacarias fala, como tomarei conhecimento disso? Em outras palavras, o que ele está dizendo é, como é que eu vou saber que isso é verdade? É isso que ele está dizendo. De fato, como o anjo fala, ele duvida. Ele fala, mas como é que isso pode ser possível? Como é que eu vou saber que isso realmente vai acontecer? Porque eu sou idoso, eu não posso ter filhos. Minha mulher também. Nem citou aqui o fato dela ser estéril, mas né, já estava ali no bolo. Ela é estéril, minha mulher não pode ter filhos. Aí o anjo repreende ele. Ele falou assim, olha, meu querido, vou te dizer uma coisa. Eu não sou qualquer um, não. Eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel que sirvo diante de Deus dia e noite. E eu vim te trazer essa boa notícia. Se você duvidou, e por causa da sua dúvida, você vai ficar mudo. Então, e detalhe, né? Quem é Gabriel aqui, né? Todo mundo lembra de Gabriel. A gente só lembra de Gabriel e Jesus. Não, lembra aí, Gabriel é o que falou com Daniel.
Daniel é aquele anjo que falou com Daniel e deu as últimas instruções, né, a Daniel a respeito, inclusive, sobre a vinda de Jesus. Não é à toa que ele está aqui, né? O mesmo Gabriel que anunciou lá atrás que viria o Filho do Homem, que depois das 69 semanas viria ungido, né? Foi esse mesmo Gabriel que falou essas coisas, que está aqui anunciando a Zacarias essa boa notícia. Então, eu não vou tratar disso aqui agora, mas quando a gente for avaliar lá como é que foi a resposta de Maria, a gente vai perceber que a diferença da palavra de Maria não foi duvidar do que o anjo estava falando. Ela questionou a ele como é que essas coisas aconteceriam. Já a palavra de Zacarias dá a entender que ele falou assim, poxa, mas como é que eu vou saber que isso é verdade? Né? Como é que eu vou... Qual é o sinal, como que dizendo assim, qual é o sinal que você me dá para me garantir que isso que você está falando é verdade? Então ele está duvidando, né? E é o que o anjo fala, você duvidou, você não creu nas minhas palavras. E o fato, inclusive, dele ficar mudo acabou também sendo vamos dizer assim, um instrumento de Deus para até preparar a vinda de João Batista, né? Porque nessa que ele fica mudo, aquela coisa toda, todo mundo, inclusive o texto fala isso aqui, o povo estava esperando por Zacarias, admirado que ele estava demorando, e quando ele tentou falar e não conseguiu, eles perceberam que ele tinha tido uma visão. Então essas coisinhas já foram acrescentando aí, para quando chegar no final dessa sequência, quando nasce Zacarias, e um monte de coisa acontece, né? Ele começa a falar de novo e tudo mais, e aí o povo vai falar assim, o que será desse menino? Todo mundo já fica, né? Naquela expectativa, rapaz, essas coisas são muito estranhas, não é uma concepção normal, não é uma criança normal que está vindo aí, né? Então, certamente, essas coisas também fizeram parte do plano de Deus, né? E aí, finalizando o texto, diz o seguinte, que, então, ele, completado o seu tempo de serviço, continuou mudo, ele voltou para casa, e aí, creio que aí agora, diante de tudo que ele ouviu, diante do próprio sinal que o anjo deu a ele, que era, ele tá mudo, ele pensou na cabeça dele, rapaz, isso é de Deus mesmo. O que ele fez? Chegou em casa, chamou a mulher dele e foram conversar, se é que você me entende, né? Então, ele foi, teve relações com sua esposa, contra todas as evidências, né? Contra todas as circunstâncias, e é interessante também que isso fica aqui superficial, mas a esposa creu nele também de tudo que aconteceu, né? A esposa creu naquilo ali. E aí a Bíblia diz que após esses dias, Isabel, sua esposa, concebeu e se ocultou por 5 meses, dizendo, assim procedeu o Senhor nos dias em que me contemplou para tirar a minha vergonha entre as pessoas. A última coisa que eu quero falar com você aqui sobre essa passagem é sobre a concepção de Isabel. A gente viu lá no começo que o turno de Abias era entre junho e julho, né? Então vamos colocar aqui julho. O tempo de serviço do sacerdócio era de mais ou menos 6 meses. Não, desculpe, 6 meses não. Metade de um mês, 15 dias. Então, ele terminou o serviço dele, voltou para casa. Então, ele ainda estava ali nesse período, né? Entre junho e julho. Voltou para casa e Isabel concebeu. Então, quando a gente vai olhar o calendário, a gente vai ver que João Batista teria sido concebido no início do 5º mês judaico, ou seja, depois que terminou o turno de Zacarias, que era de 15 dias, né? Finalizou o mês. Porque o calendário judaico, você vai ver aí na tela agora, o calendário judaico ele sofre umas variações em relação ao nosso calendário. Ele não é precisamente igual ao nosso calendário, porque o calendário judaico ele é baseado no calendário lunar, ele é baseado na lua, nas fases da lua, enquanto o nosso calendário é um calendário solar, né? Então, a contagem dos meses para o calendário judaico é de 30 dias. Então, a gente nunca tem uma relação precisa entre os meses judaicos e os meses do nosso calendário, né? O que a gente usa atualmente, chamado de gregoriano, né? Então, você observa por aí, essa imagem, que, por exemplo, o 5º mês aqui, que é o mês de Ave, né? O mês de Ab, como está escrito aí, mas pode também ser o mês de Ave, ele fica justamente ali na periferia entre julho e agosto, né? O turno de Abias aconteceu no mês de Tamuz, que era entre junho e julho, e o mês de Ave, que é o seguinte, começa entre julho e agosto, que é quando Isabel concebe. Então, baseada
observação aí do calendário, a gente percebe que a concepção de João Batista teria acontecido mais ou menos aí entre julho e agosto. E quando a gente conta o tempo, né, o tempo normal de gestação de qualquer mulher humana, então ele teria nascido 9 meses depois, lá para o mês de Nissan, né? Baseado então neste calendário, a gente percebe que a gente pode já começar a ter uma noção do tempo do nascimento de Jesus. Porque quando a gente lê o próximo texto, a gente vai ver que no 6º mês de gravidez de Isabel é quando Maria é visitada pelo anjo e ele anuncia a ela que ela vai ter um filho, que ela vai conceber, e a coisa acontece provavelmente imediatamente após isso, né? Então, Maria vai conceber 6 meses depois dessa situação aqui, que a gente já está vendo aqui, que é entre o mês de julho e o mês de agosto, tá? Então, quando chegar lá na época de falar sobre a concepção de Maria, a gente vai entrar mais nesse detalhe, ok? Então, obrigado pela tua presença aqui, que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, eu vou deixar um contato aí, né, do nosso Instagram, das nossas outras redes sociais. Você pode entrar em contato, a gente pode bater um papo, tá? Porque certamente sempre tem alguma coisa pra gente falar sobre a Bíblia, né? Então eu tô altamente disposto a isso, tá? A ter essas conversas com você. Então, se você quiser entrar em contato, fique à vontade. Deus te abençoe, que a paz esteja contigo e até a próxima aula.